Alô, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui estamos para mais uma aula de redação do nosso curso preparatório para o Enem. Bom, na aula de hoje a gente vai dar continuidade ao capítulo, né, digamos assim, à etapa da construção do parágrafo de desenvolvimento, ok? Então eu chamei essa aula de Construindo o Desenvolvimento, parte 2. Por que parte 2? Na primeira aula, a gente trabalhava muito com a questão do conceito, né, do parágrafo de desenvolvimento, que é um parágrafo que, digamos assim, é um parágrafo que precisa estar, na minha interpretação, muito bem desenvolvido, com alguns critérios de coesão, de coerência, né? Principalmente ali bem estabelecidos, né? Então a gente falou sobre questão de estrutura, né, de dentro do parágrafo, a questão um pouquinho de coesão, coerência, elementos ali que fazem esse papel de ligação, né? A gente sugeriu algumas expressões. Falamos também sobre a questão da argumentação, os tipos de argumento, né? Os argumentos de autoridade, os argumentos de exemplificação, os argumentos históricos, os argumentos de vários níveis, né? De enriquecimento, digamos assim, do nosso ponto de vista, que é tão caro, né, tão necessário dentro do texto dissertativo argumentativo. Então, na aula de hoje, a gente vai focar um pouco mais em um outro aspecto, que é, digamos, a paragrafação desse parágrafo de desenvolvimento, né? Ou seja, os itens fundamentais, né, que precisam ficar ali vistos de uma macroestrutura. Quando eu digo precisam ficar, são os que normalmente aparecem, né? São alguns critérios que, na minha interpretação, precisam estar ali de alguma forma, tá? Isso não é uma regra, isso não está escrito em nenhum livro, nenhum manual, né? Não existem manuais, né? Pelo menos não na minha interpretação, mas é meio que algo que se corresponde ao longo de vários textos bem avaliados por bancas do Enem, né? E entre outros aspectos. Então a gente vai conhecer alguns desses elementos, né? E vou sugerir para vocês também uma sugestão, um molde, uma forma ou um modelo de construção desse parágrafo de desenvolvimento. Também vou mostrar um parágrafo desenvolvido em cima desses moldes, tá? De acordo com a minha interpretação, ok? Então vamos lá, eu vou compartilhar aqui a minha tela. Ok, então já estamos compartilhando. Nós vamos aqui para a minha apresentação. Vamos lá. Beleza, então, pessoal. Então, vejamos. Olha só. Bom, então aqui está o tema da aula, né? Que é a questão da paragrafação, tá? Então, vamos lá. Paragrafação do desenvolvimento. Então, vejamos aqui, olha. Eu coloquei, gente, 3 pontos essenciais a esse parágrafo, tá? Para a gente usar nesse parágrafo, se é a minha interpretação, é a minha sugestão para vocês, tá? Isso não é uma regra, ok? Isso não está escrito em nenhum lugar, né? Mas é fruto da minha interpretação como professor da área de linguagens, né? E que eu observo ao corrigir os meus textos, os exercícios que eu passo para os meus alunos, né? Como vocês aí, né? Do outro lado. Então, baseado em toda essa experiência, isso aqui é algo que eu extraio e que eu apoio, né, os alunos seguirem, porque eu percebo que dá muito certo, tá? Então, olha só, eu sugiro que o parágrafo de desenvolvimento ele seja composto de, olha só, você componha, melhor dizendo, ó, 2 parágrafos de desenvolvimento, tá? Então, eu acho que não precisa de você construir um terceiro parágrafo de desenvolvimento. Acho que esse é o primeiro ponto que tem que ficar claro. Eu, por exemplo, sugiro para os alunos escreverem 4 parágrafos ao todo dentro de uma prova de redação, né, de concurso, de Enem, que é o nosso foco aqui, né, mas em linhas gerais, 4 parágrafos está ok, um parágrafo de introdução, 2 parágrafos de desenvolvimento e um parágrafo de conclusão, que é o tema da nossa próxima aula, né. Mas aqui, trazendo para o desenvolvimento, eu sugiro que vocês escrevam 2 parágrafos de desenvolvimento, cada um deles contendo 8 linhas. Por que essa metragem, professor? Eu acho que 8 linhas ali, você manter uma metragem de no mínimo 6, no máximo 8 linhas,
eu acho que garante o seu texto, o seu parágrafo, melhor dizendo, como um parágrafo bem desenvolvido, tá certo? Eu acho que é isso que vale, né? A gente tentar desenvolver. Eu não posso colocar um parágrafo de 3 linhas, 2 linhas e meia, né? 4 linhas. Isso é como é uma parte embrionária, né? Que a gente chama, porque traz toda aquela metáfora do embrião, né? É algo que ainda está ali sendo gestado, mas que não aconteceu. Então, o texto embrionário é esse texto que podia ser melhor desenvolvido, mas que não se desenvolveu, tá certo? Então, esse texto com esse parágrafo com 2 linhas, 2 linhas e meia, 3 linhas e meia, deve ser evitado. Então, tentem sempre manter essa lógica de 6 a 8 linhas, mas especificamente no desenvolvimento, tentem chegar a 8 linhas completas, porque aí sim você tem grandes chances de garantir uma maior argumentação, uma argumentação muitas vezes mais explicada, mais elucidada, mais elaborada. Então não precisa de pressa. Você tem espaço, você tem linhas para desenvolver o pensamento, né? Os seus exemplos, a argumentação ali dentro. Então seja claro, objetivo, use os pontos finais, mas também tente desenvolver o seu parágrafo de desenvolvimento, ok? Aqui eu coloquei os principais tópicos na minha interpretação, tá, do parágrafo de desenvolvimento. Então, olha só: coesão textual, área do conhecimento, desdobramento da área do conhecimento, relação da área do conhecimento com o tema e argumentação em terceira pessoa. Essa aqui é a minha versão dos itens fundamentais nesse parágrafo, tá? Então, ó, a coesão textual não pode faltar, né? Começando o parágrafo, né, dentro do parágrafo, esses 2 pontos têm que estar presentes. Então, sempre quando for começar um parágrafo de desenvolvimento, sempre comece por um elemento coesivo. Um além disso, ademais, primeiramente, em primeiro plano. Aí o segundo parágrafo, em segundo plano, outro fator relevante, enfim. Né? Tem que começar com uma expressão dessa para fazer essa ponte entre o parágrafo anterior e o que será escrito no parágrafo que você estiver redigindo, né, no seu desenvolvimento. Depois, a área do conhecimento, você chegar citando alguma coisa, né, um exemplo da sociedade, um fato histórico, um filme, uma série, uma letra de música, um pensamento filosófico, né, e aí você vai depois desdobrar essa área do conhecimento, né. Então, se você cita um pensamento filosófico, fale um pouquinho sobre o conceito que ele aborda, né, que ele traz, né. Então, se você traz lá, por exemplo, uma ideia de Thomas Hobbes, por exemplo, que o homem é lobo do homem, o que isso quer dizer de fato, né? Então desdobra um pouquinho essa ideia, né? Então você vai lá e coloca que essa ideia, por exemplo, tá, gente? Reflete o caráter autodestrutivo do ser humano, o caráter opressor do ser humano, né? Enfim, então desdobra um pouquinho, né? E aí você vai depois, tudo isso você vai colocando entre pontos finais, vírgulas, ao seu critério, tá? De acordo com a sua habilidade linguística. Depois você vai fazer a ponte dessa área do conhecimento com o tema. Você vai relacionar, vai dizer o que isso tem a ver com o tema que você está discutindo. Então, eu estou falando sobre meio ambiente, por exemplo. Aí eu citei lá o Thomas Hobbes, desdobrei um pouquinho a ideia do Thomas Hobbes, do homem-lobo do homem, e aí eu vou dizer que isso se reflete, por exemplo, na questão ambiental, no desmatamento, né? É o próprio homem se autodestruindo, se auto-prejudicando, ou seja, sendo predador de si mesmo, tal qual a ideia de Hobbes, né? O homem, quando desmata, ele se auto-prejudica e está sendo seu próprio predador, tá certo? Isso aqui é só uma ideia, só um exemplo, né? Depois aí você entra com uma argumentação em terceira pessoa. O que é isso? Você fazer um julgamento, você fazer formular um pensamento crítico sobre essa realidade que você já trouxe até o presente momento. Isso. Tá claro? Então, esse é o ponto, tá? Vamos lá, aí que eu coloquei em esquema, ó, esquema de desenvolvimento. Então, eu coloquei tudo isso aqui dentro de um molde, dentro de uma forma, de um modelo, né? Mais uma vez, não é regra, mas se te ajudar, né? Eu super sugiro para vocês, porque a gente, como professor, eu pelo menos penso isso, a gente tem que fazer o possível para chegar no aluno, né? Então, muitas vezes eu percebo que o aluno se sente mais confortável tendo uma espécie de padrão pré-estabelecido, né? Dentro da cabeça mesmo, né? Na hora de escrever. Então, já tem aquilo ali mais ou menos meio que mentalizado, entendem?
Então, é isso, esse é o objetivo aqui desse modelo. Olha só. Então, começar com uma coesão, ó, tá? Vírgula, a área do conhecimento, tá? Vírgula, desdobrando essa área do conhecimento, que eu já expliquei, um ponto final, coesão, sempre nesse movimento, ó. Diz o que você tem que dizer, ponto final, coesão, diz o que você tem que dizer, ponto final, coesão, vai nesse caminhar, sempre amarrando o que você está dizendo ao que você já disse, ok? Então, essa coesão, ó, vírgula de novo, ó, relação da área do conhecimento com o tema, mais coesão, observe que eu não coloquei nem ponto nem vírgula, ó, tá vendo? Mais a argumentação. Na minha sugestão, isso aqui pode ser um único período, né? Mas tudo isso depende da sua habilidade linguística, tá? Mas a argumentação é essa argumentação em terceira pessoa. Então vamos avançar aqui e vamos ver como que fica um parágrafo construído, parágrafo de desenvolvimento construído mais ou menos em cima desses moldes que eu trabalhei com vocês aqui, tá? Então esse era o tema do Enem, ó, da época, tá? Desafios para a formação educacional de surdos no Brasil. E aí, um dos parágrafos do texto, um dos parágrafos de desenvolvimento, não me lembro agora se era o primeiro ou o segundo, trazia toda essa questão que a gente está trabalhando aqui. Olha só, nessa conjuntura, tá? Eu vou fazer a leitura primeiro, depois eu explico. Então vamos lá, deixa eu apagar aqui, ó. Vocês acompanham comigo a leitura aí. Nessa conjuntura, é necessário destacar as principais relevâncias, tá? Fazendo aqui uma correção, ó, de se garantir aos surdos a plena formação acadêmica. Segundo Hannah Arendt, em sua teoria sobre o espaço público, os ambientes e as instituições públicas, inclusive as escolas e as faculdades, têm que ser completamente inclusivos a todos os espectros social, todo o espectro social, melhor dizendo, tá? Para exercer sua total funcionalidade e genuinidade. Analogamente, para atuarem como aparato democrático, tais instituições devem ser preparadas e devem ganhar o espaço e a educação para os deficientes auditivos, construindo assim uma sociedade diversificada, tolerante e genuína. Além disso, outra importância é o cumprimento dos direitos à educação e ao desenvolvimento intelectual, assegurado no Estatuto da PCD e na Constituição Federal de 88, que não discriminam o acesso à cidadania a nenhum grupo social, sendo dessa forma uma obrigação constitucional. Então, pessoal, pode ser que essa pessoa que escreveu não tenha estudado nada disso que a gente está dizendo, mas eu volto a falar para você, essa aqui é a minha interpretação, que eu percebo que quando eu sugiro para os alunos, dá super certo. Os alunos se sentem mais seguros, os alunos conseguem construir, né, de uma forma mais segura. Então, volto a dizer, isso não é uma regra, essa pessoa que escreveu provavelmente não pensou nesse modelo que eu estou colocando aqui, mas eu observo muito analisando textos nota 1000 que ficam aí todo ano perambulando aí pela internet. Eu pego alguns deles e aí vou analisando, tem uma estrutura muito próxima, né, no sentido ideológico ao que eu estou trabalhando aqui com vocês. Então, vejam só, todos eles normalmente começam com esse elemento coesivo no início, ó. Nessa conjuntura, tá vendo? É um elemento de coesão, de amarração ao que foi dito, tá? Aí vem a área do conhecimento, ó, quando ele cita aqui uma filósofa muito importante, né, no pensamento contemporâneo, que é Hannah Arendt, e ela vai trazer a ideia aqui, ó, da teoria sobre o espaço público. Mas ele não só cita a teoria do espaço público, tá? Ele vai desdobrar um pouquinho, ó, ele vai dizer que, ó, os ambientes e as instituições públicas têm que ser completamente inclusivos a todos do espectro social. Toda essa parte aqui, ó, está desdobrando este pensamento, essa ideia de Hannah Arendt. Perceberam? Então não basta só você citar, tem que citar e desdobrar um pouquinho, explicar um pouquinho a ideia que você trouxe como seu repertório sociocultural, como a sua área do conhecimento, entendeu? Aí vem a coesão, olha que expressão interessante, ó. Analogamente, tá vendo? Ó, fazendo a ponte do pensamento com o tema, ó. Para atuarem como aparato democrático, tais instituições devem ser preparadas e devem ganhar o espaço e a educação para os deficientes auditivos, ó,
construindo assim uma sociedade diversificada, tolerante e genuína. Então, fez toda a ponte do pensamento de Hannah Arendt, do espaço público, que deve ser inclusive, com o tema. Então, isso aí, eu estou dizendo que é preciso mencionar o tema, né? E ali, quando ele coloca inclusão, ó, de deficientes auditivos, construir uma sociedade justa, tolerante, então já acertou o tema. Então está perfeitamente pertinente a área do conhecimento citada aqui pelo aluno, aluna, não sei, e está perfeitamente pertinente com o tema. Essa área do conhecimento faz todo sentido. Ele soube ligar esse repertório trazido por ele ao tema. Agora entra o quê? A argumentação. Ó. Além disso, coesão de novo, tá vendo? Além da coesão assim entre períodos diferentes, né, tem também elementos coesivos aqui internamente, que vão ligando as frases e as orações, mas a gente aprofunda mais isso na aula sobre coesão textual mais à frente, que eu tenho aula específica sobre isso. Então, olha só, além disso, outra importância é o cumprimento dos direitos à educação e ao desenvolvimento intelectual, assegurando o Estado, ó, que não discrimina a cidadania, nem então, quer dizer, tudo isso ele está argumentando e ainda trazendo mais um repertório ali no final, que é a citação à Constituição, aos direitos, né, garantidos constitucionalmente. Então, tudo isso aí, esse finalzinho tudo, contribui para uma argumentação. Pegaram? Então, aqui eu tenho um parágrafo, nota 1000, um parágrafo de desenvolvimento fantástico. Tá certo? Então, desenvolvimento deve ser nesse padrão aqui. Claro, com todos esses itens aí. Bom, pessoal, essa aula é mais rapidinha. Eu vou direto pro exercício que eu deixo para vocês. Olha que exercício interessante, ó. Leia o parágrafo introdutório de um texto dissertativo argumentativo. A respeito do tema escravizar é humano, aqui eu já vou logo deixar de cara, né, a minha impressão. É claro que não é humano escravizar. É claro que escravizar, qualquer forma de escravidão, é torpe, sórdida, imunda, né? Mas no sentido de que esse tema dá amplitude para a gente poder trabalhar ideias relacionadas à escravidão, que não acabou com a Lei Áurea, né? A Lei Áurea, ela tira do papel, mas a escravidão está aí presente até hoje, né? Essa Lei Áurea que não resgatou e que não inseriu o negro, né, na sociedade de fato, né? Garantindo cidadania, dignidade da pessoa humana, né? Como você quer que uma sociedade tenha a igualdade social partindo de um princípio tão cruel como foi, né, essa não inserção do negro, né, na sociedade brasileira, né, que é representada na sua maior parte, né, por pessoas negras, por pessoas mestiças, né, por pessoas, digamos, afrodescendentes, né? Então, nós somos todos, né, fruto desse caldeirão cultural envolvendo todas as raças aí que nos constituíram, né, e todas as demais, né, raças. Então, é um tema que dá para a gente trabalhar numa amplitude fantástica para a escravidão pós-moderna, né, essa escravidão que vem do nosso passado, a nossa herança cruel escravocrata de 300 anos, que não libertou de fato o negro e que ecoa, né, no nosso mundo atual, no nosso mundo Brasil atual, né, e numa perspectiva ainda mais ampla, né, saindo também um pouco não só da questão racial, mas num sentido mais amplo da escravização do trabalho infantil, da escravização do trabalho, né, como mão de obra mesmo, pura e simples, né. Enfim, é um tema fantástico, deve ser trabalhado nessa perspectiva. E aí, o exercício segue pedindo o seguinte, olha, crie 2 parágrafos de desenvolvimento, de 6 a 8 linhas, tá? Então, no mínimo 6, no máximo 8 linhas, explorando alguma área do conhecimento em cada um deles, dando sustentabilidade à sua argumentação. Então, vocês entenderam? Tem um parágrafo de introdução que é esse aqui, ó. Historicamente, o Brasil possui há várias décadas um regime escravocrata, possuía, né, que visava a total exploração de um povo em busca de um maior lucro econômico. Mesmo depois da assinatura da Lei Áurea, a escravidão continua. E segundo estatísticas da Fundação Walk Free, o número de pessoas sujeitas a algum tipo de escravidão moderna é gigante. Deixando para a sociedade a seguinte reflexão:
Será possível se livrar desse mal algum dia? Então, tá aí esse parágrafo introdutório. O exercício é para você construir outros 2 parágrafos de desenvolvimento, mas eu fiz um desses 2 parágrafos de desenvolvimento e apresento para vocês agora como um exemplo. Ó. Então, olha só. O meu exemplo, né, a minha continuidade a este parágrafo de introdução seria com este parágrafo de desenvolvimento aqui. Ó. Primeiramente, é mister ressaltar o pensamento do influente filósofo Thomas Hobbes, que trouxe um conceito inerente ao desenvolvimento das práticas socioeconômicas modernas. O homem é lobo do próprio homem. Essa visão, que trata do caráter opressor do ser humano para com o próximo, se reflete no que tange a questão do trabalho escravo no Brasil, já que não são raros os casos em que presenciamos práticas opressoras, sobretudo na esfera trabalhista, o que consiste em algo contraditório e incompatível com o avanço da legislação empregatícia e os valores socioculturais que permeiam os tempos odiernos. Então, esse foi o meu primeiro parágrafo de desenvolvimento, construído aqui para vocês como um exemplo, tá? Então, vocês observam que ele está muito pautado no modelo que eu coloquei para vocês, ó. Coesão, tá vendo? A área do conhecimento, ó, Thomas Hobbes, filosofia, citando o conceito do homem lobo do próprio homem. Ó, aí vem coesão, tá vendo? Eu explico um pouquinho esse conceito, ó, que trata do caráter opressor do ser humano, e vou linkar isso com o tema, ó, dizer que isso se reflete na questão do trabalho escravo no Brasil, está relacionado ao tema, ó, e aí eu vou argumentar, ó, que essa prática opressora, né, sobretudo na esfera trabalhista, ó, consiste em algo contraditório e incompatível com o avanço da legislação e da sociedade, né, nos tempos odiernos, ó, uma palavra bonita, uma expressão bonita para expressar tempos atuais. E aí eu coloco o seguinte, ó, agora é com você, tá certo? Então vocês vão agora escrever, ó, o segundo parágrafo de desenvolvimento apenas, tá certo? Se você quiser escrever outros 2 novos, tudo bem. Esse aqui meu foi só um exemplo, tá? Mas se você quiser escrever mais um só de desenvolvimento, tá ótimo também. Eu já dou a deixa para vocês aqui, ó, em segundo plano, reticência. Então aí vocês devem começar a escrever aqui, tá? Utilizando essa forma que eu passei para vocês, beleza? Então, pessoal, tentem fazer aí e me enviem, tá? Eu vou fechando por aqui. Essa foi a nossa última aula, né? Fechando a parte 2 sobre o desenvolvimento do texto, ok? Espero que tenha ficado claro para vocês. No mais, um grande abraço a todos e todas e até a nossa próxima aula. Valeu!